Oi, turma! Na aula de hoje nós faremos Ciências, página 27, ainda falando sobre micro-organismos. Tem bastante coisa para ler, a professora vai fazer a leitura com vocês. Eu espero que vocês prestem atenção e eu também deixei vídeos disponíveis complementares, tá? Então vamos começar na página 27, a biotecnologia e os micro-organismos. Biotecnologia é um conjunto de técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem seu desenvolvimento. Pode parecer algo recente, mas há milhares de anos os seres humanos já selecionavam sementes para obter alimentos melhores e utilizavam micro-organismos como fungos na produção de queijos e bebidas, mesmo sem saber que esses seres existiam e que estavam envolvidos na fabricação desses produtos. Então, conheça alguns acontecimentos relacionados à biotecnologia que fazem parte da história da humanidade. Então, quando ainda não existia agricultura, os seres humanos começaram a selecionar plantas para serem cultivadas e animais para serem domesticados. Plantas como milho, trigo e centeio, com sementes maiores, foram sendo escolhidas para serem plantadas e se reproduzirem, o que no decorrer de milhares de anos resultou nas plantas que temos atualmente. Antes da existência das geladeiras, o leite retirado de ovelhas, cabras e vacas tinha que ser consumido rapidamente. Se isso não é feito, parte do leite se modifica e separa-se da parte líquida devido à proliferação de micro-organismos. Dependendo de como isso ocorre, permite a produção de queijo. Alguns povos antigos, como árabes e egípcios, identificaram esse processo e passaram a ser os primeiros povos dos quais se tem registro da produção de queijo. As bactérias foram vistas pela primeira vez há aproximadamente 300 anos em um microscópio bem simples, construído por Anthony. Antes disso, não se sabia que os micro-organismos existiam e estavam nos mais diversos ambientes. Com a agricultura já estabelecida, os egípcios passaram a cultivar uva e a produzir vinho por meio da ação de fungos, mesmo sem saber que esses micro-organismos estavam envolvidos nessa produção. Há milhares de anos, quando a medicina como a conhecemos ainda não existia, os chineses começaram a utilizar soja para tratar infecção por fungos. Eles extraíam substâncias da soja que eram usadas para tratar micoses. E somente em 1919, o termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez. Atualmente, essa ciência envolve tecnologias avançadas, análises com a ajuda de computadores e o estudo de inúmeros cientistas. Desde o surgimento da biotecnologia, inúmeros outros avanços ocorreram nessa área. Atualmente, além de continuar usando as técnicas mais antigas, os cientistas conseguem alterar informações contidas nas células e misturar informações de seres vivos diferentes para obter novas variedades de plantas e animais. Isso é feito para desenvolver tratamentos médicos e outros produtos como alimentos, medicamentos e combustíveis, definindo as características que desejam em um organismo. Produção de alimentos. Então, vocês estão vendo ali alguns alimentos que neles constam micro-organismos, tá? Então, a produção de vários alimentos está ligada à presença de micro-organismos. Pão, massa de pizza, iogurte, queijo e vinagre são apenas alguns exemplos de produtos em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são dos ingredientes principais. O queijo, então, leite, sal e uma seleção de micro-organismos são os ingredientes básicos do queijo. Os micro-organismos são adicionados ao leite para que ele adquira a consistência e o sabor característico desse produto. As variedades de queijo são obtidas por meio de pequenas diferenças no processo de fabricação ou nos micro-organismos utilizados. O vinagre. O vinagre pode ser produzido a partir de diversos ingredientes como a cana-de-açúcar e o suco de maçã, limão ou uva. Com a ajuda de bactérias, o açúcar contido nesses ingredientes se transforma em vinagre. Olha que interessante. O pão.
Os ingredientes básicos do pão são água morna, farinha de trigo, sal e fermento. O fermento usado para fazer pão é chamado de fermento biológico, pois é composto de um tipo de fungo conhecido como levedura. Esse fungo se alimenta do açúcar presente na farinha de trigo e produz gases que ficam presos na massa, fazendo com que ela cresça e fique macia. E aí, pessoal, vocês estão vendo ali que tem algumas curiosidades e algumas características coloridinhas, tá? Que a professora pulou, mas eu quero que vocês façam a leitura, então, da seção curiosidades, do Você Sabia, e dessas partezinhas coloridas, tá? Além, é claro, de observar as imagens. E aí, na página 30, tem a seção Eu Cientista, onde está pedindo para vocês fazerem essa experiência bem legal. A professora deixou, inclusive, um vídeo para vocês, caso vocês não consigam fazer essa experiência, porque vocês não têm os materiais em casa. Assistam o vídeo para vocês conseguirem responder a perguntinha ali de baixo. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer essa experiência em casa, porque é bem legal mesmo, bem interessante. E observem o que vai acontecer nela e o que ela tem de relação com o que nós estamos estudando, tá? Então, na página 31, produção de medicamentos e outros produtos para a saúde que também envolvem micro-organismos, não só alimentos, como também medicamentos. Os micro-organismos também são utilizados na produção de vários tipos de medicamentos e outros produtos para a saúde. Por exemplo, a penicilina, um dos antibióticos mais utilizados no mundo, é produzida por um fungo. Então, os probióticos são produtos como iogurtes, queijos e leite fermentado, que contêm micro-organismos que ajudam a melhorar a saúde do intestino, um órgão repleto desses seres vivos. Muitos problemas gastrointestinais, como as diarreias, ocorrem porque a quantidade de micro-organismos que fazem mal à saúde aumenta. Nesse caso, os probióticos têm a capacidade de controlar a quantidade desses micro-organismos, equilibrando a saúde do intestino. As vacinas também são produzidas a partir dos micro-organismos que causam as doenças, como vírus ou bactérias, porém eles estão mortos ou foram alterados em laboratórios. Desse modo, os micro-organismos entram no corpo, mas não causam a doença, apenas fazem com que o sistema de defesa do corpo produza respostas que ficam armazenadas. Se no futuro houver contato com o mesmo micro-organismo, o corpo o reconhece e produz substâncias de defesa muito mais rápido. Conectando com do pão estragado à farmácia. Então, a professora quer que vocês façam a leitura desse texto, tá? Observando as imagens ali embaixo. E, de acordo com esse texto que vocês farão a leitura, tem algumas perguntinhas na página 33. Então, ali diz assim, de acordo com o texto, responda as questões. Número 1. Quando Alexander voltou de férias, o que ele viu de diferente nas placas de cultura que havia deixado em seu laboratório? Gente, é um texto bem interessante, tá? E vocês só vão conseguir achar as respostas se vocês fizerem a leitura com bastante atenção. Então, 2. Qual substância foi identificada posteriormente como sendo a responsável por evitar o crescimento das bactérias? 3. Explique qual a importância da identificação da penicilina para a saúde das pessoas. Por que é importante? Outros produtos feitos com a participação de micro-organismos. Então, a gente viu que existem vários alimentos que são feitos com a participação de micro-organismos. Vimos o remédio e agora a gente vai ver o combustível, tá? Então, prestem atenção, que é o biogás, tá? Então, além de serem essenciais para a produção de determinados alimentos e medicamentos, vários outros produtos são feitos com a participação de micro-organismos e o uso de técnicas de biotecnologia. Um exemplo é o biogás, um tipo de combustível produzido a partir da ação de bactérias. As bactérias se alimentam dos resíduos, que são restos de alimentos, folhas secas e fezes, e produzem o biogás. Esse processo ocorre dentro de um local chamado de fermentador, de onde esse gás é canalizado para então ser queimado, produzindo a energia.
Já as algas, além de serem indispensáveis para a vida na Terra, por realizarem fotossíntese e produzirem o gás oxigênio, podem ser utilizadas na produção de cosméticos e fertilizantes para a agricultura. E como é possível perceber, a biotecnologia e os micro-organismos estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Além de serem fundamentais para a vida na Terra, eles são extremamente importantes para a fabricação de inúmeros produtos. Então a professora deixou um vídeo disponível para vocês, bem legal também, onde fala como funciona essa produção do biogás, certo? Na página 34 tem a seção lápis na mão com algumas atividades. Então, atividade número 1. O termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez em 1919. Entretanto, a biotecnologia faz parte da história da humanidade, estando presente no cotidiano do ser humano há milhares de anos. Escreva 2 exemplos de como a biotecnologia era utilizada antigamente. Tem vários exemplos ali na apostila, tá? 2. O crescimento da massa de pão ocorre pela adição do fermento biológico, que é constituído de micro-organismos. Letra A. Assinale a alternativa que identifica os micro-organismos presentes no fermento biológico usado para fazer pães. Então, nele consta bactérias, protozoários ou fungos. E B. Como esses micro-organismos fazem a massa de pão crescer? 3. Em uma fazenda são produzidos muitos resíduos, como fezes de animais e folhas que caem das árvores. Pensando em aproveitar esses resíduos, o proprietário da fazenda resolveu construir um fermentador para produzir o biogás. Qual é o papel dos micro-organismos na produção desse gás? Quem assistiu o vídeo vai ficar mais fácil de responder essa perguntinha. 4. Antigamente, na região da Índia e da China, as pessoas utilizavam uma fruta chamada lichia para tratar diarreias. Na década de 1950, ao estudar a fruta, um cientista identificou que não era a lichia que fazia a diarreia melhorar, mas um fungo encontrado nele que tem efeito probiótico. Assinale a alternativa que explica como os fungos presentes na lichia podem agir no intestino para melhorar a diarreia. Então, eles destroem todos os outros micro-organismos do intestino? Será que eles fazem isso? Eles servem de alimento para micro-organismos prejudiciais à saúde? Ou eles controlam a quantidade de micro-organismos prejudiciais que podem causar a diarreia? 5. Um cientista estava estudando substâncias com efeitos antibióticos. Para isso, ele colocou um tipo de bactéria em verde. Por isso que é bem importante vocês prestarem atenção no enunciado e na imagem, tá? Então, para isso, ele colocou um tipo de bactéria em verde para crescer em uma placa de cultura e adicionou pequenos comprimidos com diferentes substâncias para serem testadas. Observe como essa placa ficou depois de alguns dias. Letra A. Na fotografia, marque um X nos comprimidos que foram mais eficientes em evitar o crescimento das bactérias. Lembrando que a bactéria que ele colocou era em verde. Então, olha lá, essa relação da cor com essa placa que vocês estão vendo e a função dos comprimidos. Qual deles foi mais eficiente? Marque um X. E B, explique como você identificou a ação dos antibióticos nessa fotografia. E vamos para a última página de Ciências, página 36, atividade número 6. Leia o texto com atenção. Então, tem mais um textinho que a professora quer que vocês façam a leitura com bastante atenção. E aí, de acordo com esse texto que vocês fizeram a leitura, tem ali algumas perguntinhas. Então, letra A. De acordo com o texto, que povos estão envolvidos no processo de domesticação do milho? B. O milho nem sempre foi da maneira como conhecemos. Explique como ele foi sendo modificado para apresentar características atuais. E C. Qual é a relação da biotecnologia com esse processo de modificação do milho, que antes era de um jeito e hoje em dia é outro, né?
Então, pessoal, é só isso por hoje. É muito importante que vocês assistam os vídeos complementares, realizem as atividades e sempre me perguntem quando estiverem com dúvidas. Por hoje é só. Beijos e até amanhã!